Bom dia a todos. Primeiramente, eu espero que todos estejam bem, física e emocionalmente, porque nós sabemos que estão passando por uma fase muito difícil dessa pandemia, da Covid, quarentena, isolamento. Então, espero que todos estejam conseguindo manter, né, o cuidado esperado para manter uma boa saúde emocional também, que é muito difícil. Bom, no Papo de Mestre hoje, nós vamos falar justamente um pouco desse assunto. Nós vamos conversar com pesquisadores sobre a pesquisa de soroprevalência da Covid-19 que está tendo na Baixada Santista. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Barros, sou professora e estou coordenadora do Programa de Saúde Coletiva da Católica de Santos. É importante destacar que o programa ele é multidisciplinar, porque muitas pessoas ficam com a ideia que saúde coletiva, então é só médico, só da área da saúde. Não, ele é multidisciplinar. Atualmente, nós estamos com 3 grandes linhas de pesquisa. Uma é avaliação de exposição e risco ambiental, a outra linha, política, condição social e saúde, e mais uma linha que é relacionada à população em situações de vulnerabilidade, tá? Uma coisa interessante desse programa, que a gente tem trabalhado muito, é a interação entre as linhas de pesquisa para o desenvolvimento de projetos, tá? Hoje nós estamos com 3 projetos financiados no programa, um projeto grande financiado pela Gates, que é o Observatório da Vacina, que vai analisar toda a cobertura vacinal brasileira, que tem a interação de 2 linhas de programas trabalhando nesse projeto. Temos outro projeto de violência também na Baixada Santista financiado, e um projeto de prevenção de HIV com jovens, também financiado pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde. Mas o foco hoje, nós vamos conversar mesmo sobre esse projeto da Covid que eu falei anteriormente, que está sendo na Baixada Santista. Então, nós temos aqui 3 renomados pesquisadores e professores para a gente bater um papo sobre isso. Então, vou fazer uma breve apresentação. Dr. Marcos Caseiro é médico infectologista e professor na Lusíadas e na Unisanta, tá? Professor Dr. Luiz Alberto Pereira, que é professor aqui no programa da Saúde Coletiva, é médico sanitarista, e a professora doutora Lourdes, que é matemática, e também é professora do programa Saúde Coletiva. Bom, para iniciar, vou passar a palavra e conversar um pouquinho com o Dr. Marcos Caseiro, que é o coordenador desse projeto importante que está sendo na Baixada Santista. Então, eu gostaria que o Dr. Marcos contasse um pouco para a gente como que foi a idealização desse projeto, junto com a Prefeitura da Baixada Santista, com as secretarias, e qual que é a importância desse projeto para o enfrentamento da pandemia na Baixada Santista. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Cláudia, bom dia, Luiz, bom dia, Lourdes, bom dia a todos, né, que vão estar nos ouvindo e nos vendo, né? Então, um prazer estar aqui com vocês. Basicamente, eu acho que uma visão geral, né? Eu acho que todos nós estamos passando por um momento único na história, talvez das nossas vidas, certamente, mas eu creio que na história da humanidade, né? Em que um simples vírus, uma pequena partícula viral invisível, olho nu, tem trazido tanto transtorno no mundo inteiro, né? Inimaginável que os países, né, estão fechando, ficando cerca de 3 meses em isolamento, a maioria dos países, para conter o avanço dessa epidemia. Então, é uma situação absolutamente inusitada. O que está ocorrendo é uma doença causada por um vírus de transmissão interpessoal, diferente de outras doenças que nós já enfrentamos, como a história do HIV, que nós temos uma longa história e tradição, mas que tem um comportamento de transmissão diferente. Então, é uma doença inusitada para todos os pesquisadores do mundo. Bom, nesse sentido, a nossa cidade, através da prefeitura, na verdade, e de alguns pesquisadores, pensaram na ideia de nós fazermos uma pequena contribuição para o melhor entendimento dessa doença. E uma das ideias que nós tivemos, inicialmente isso teve um embrião
que foi a Secretaria Municipal de Saúde, com o Marcos Calvo, comigo, e na sequência, entrou um grupo de reitores de duas universidades que levaram com uma proposta, e levamos essa proposta para o estudo que estava começando no Rio Grande do Sul, que era um estudo de soroprevalência. O que é isso? Nós tentamos estudar a dinâmica da transmissão mais ambiciosamente, não só de Santos, mas da Baixada Santista como um todo, né? Você sabe, a Baixada Santista é uma macro-região aqui de 9 municípios. Então, na verdade, nós tivemos algumas reuniões. Num primeiro momento, essas reuniões foram até organizadas pela Associação Comercial de Santos, que, na verdade, tinha um interesse um pouco, até certo ponto, de entender essa questão, até por conta de trabalharem com a ideia de flexibilização do isolamento. Mas nesses primeiros 2 encontros, nós tivemos como uma pauta e uma meta básica que todas as universidades de Santos participassem, né? Então, a partir daí, nós fizemos uma reunião com todas as universidades, foram chamadas todas as universidades de Santos, Uniluz, Unimes, Unisanta, Unisantos, e todas aquelas que quiseram participar, participaram dessas reuniões, e a partir dessa reunião foi uma coisa bastante ambiciosa e, do meu ponto de vista, muito rica, né? Todos com o mesmo intuito de quererem entender melhor essa epidemia, abraçar esse projeto. Nesse momento se montou grupos, esses grupos, a partir desse momento, se dividiram para organizar partes desse projeto, né? Um grupo ficou responsável por um questionário, um grupo responsável pela questão da testagem, um grupo pela amostragem, e num tempo absolutamente recorde, pelo menos na minha vida acadêmica, em tão pouco tempo nós conseguimos organizar esse estudo, comprar esses kits que foram comprados pela Agência Metropolitana, e o único dinheiro que tem nesse estudo é da Agência Metropolitana que comprou esses kits. Então, foi um esforço coletivo de todos os pesquisadores que se empenharam, se dividiram e construíram esse projeto. Então, esse projeto é um projeto de todos nós, de todas as universidades, e que culminou com o que a gente já está vendo. Já estamos na segunda fase desse estudo, né? Inimaginável, um estudo que está coletando cerca de 2.500 amostras. Ele será feito em 4 fases, nós já fizemos 2 fases, né? Com muito poucos problemas, o estudo tem transcorrido de uma maneira absolutamente dentro do esperado, né? E com os resultados muito importantes para o nosso município, muito importante para os municípios da Baixada Santista, para os prefeitos, para os secretários, né? Se municiarem de informações para poderem entender o que acontece na nossa região, né? Os nossos dados são muito interessantes, a gente pode estar falando um pouquinho sobre eles na sequência, mas eles vão muito ao encontro dos poucos trabalhos que tem no mundo que mostram isso, né? Só para as pessoas terem uma ideia, e terminando essa minha fala, nós encontramos nessa última coleta cerca de 2,2 de positividade da nossa população, na Baixada Santista como um todo, né? E, recentemente, há uns dias atrás, no dia 13 de maio, saiu uma publicação dos dados da Espanha, né, onde eles estão no ápice da epidemia, que eles mostram uma média de contaminação na Espanha de 5%. Então, o que, em última análise, esses dados contribuem para o nosso entendimento da epidemia? Um dado fundamental. Nós temos uma população ainda muito susceptível, quer dizer, nós teremos 95% quase da população ainda susceptível à infecção. Então, certamente esse estudo que nós estamos fazendo, a comunidade científica de Santos é responsável por ele, tem trazido subsídios, claro, para as prefeituras, para os secretários e para os prefeitos. E qual é o recado? Neste momento, não dá para se discutir flexibilização. Nós temos, por exemplo, na nossa cidade, um enorme contingente populacional que não teve contato com esse vírus, e nós temos aqui em Santos quase 1/4 da população acima de 60 anos, que é uma população mais vulnerável. Então, de um ponto de vista geral, esse, mas eu acho que o legal desse estudo é nós termos conseguido juntar
tantos pesquisadores de diferentes universidades com um intuito comum, né, de fazer a nossa contribuição para a gente conseguir entender essa epidemia e certamente conseguir melhor manejá-la e, o mais importante, poupando o máximo de vidas possíveis, né? Então, eu acho que ele é um exemplo. Esse estudo será disponibilizado, ele tem sido disponibilizado para toda a comunidade, e eu espero que os pesquisadores utilizem isso que nós fizemos para reproduzir esses estudos e, quem sabe, outros estudos aqui na nossa região, né? Então, acho que essa é uma visão geral do projeto, e eu acho que a gente podia também falar um pouquinho, e depois nós vamos conversando aí, tá bom, pessoal? Então, acho que essa é a ideia, viu, Cláudia? Basicamente, essa é a ideia. Obrigada, Marcos. Realmente um projeto muito importante, inclusive mostrando a vulnerabilidade de todos, né? Não especificamente como é dito, e a gente sabe que é um termo não muito adequado de ser utilizado, grupo de risco, né? Nós sabemos que, por questão da estigmatização de doenças, até pela história da AIDS, da pandemia da AIDS, não é um termo muito correto de ser utilizado, e que fica claro que toda a população está vulnerável à contaminação. É isso. Obrigada. Doutora Lourdes, nessa pesquisa tão importante, conta para a gente um pouquinho quem que está fazendo a coleta dos dados, como está sendo feita essa coleta. Nós sabemos que são os profissionais de saúde que trabalham na ponta, nós temos muitos cursos da área da saúde também. Então, como está sendo essa interação com os profissionais, todo esse trabalho? Bom dia, professora Cláudia, bom dia, professor Marcos, bom dia, professor Luiz, e bom dia a todos que estão participando. Complementando o que o professor Marcos falou, esse trabalho é um trabalho que só é possível de estar sendo realizado pela união de pesquisadores de instituições diferentes da região e também a união dos profissionais de saúde. Sem os profissionais de saúde que estão indo em campo, que estão fazendo coletas, que estão enfrentando, muitas vezes, problemas, esse estudo não seria realizado. Eles estão todos de parabéns, eles são todos os municípios, as vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, e todos os profissionais dos municípios que são muito aderentes, então eles fazem a localização do endereço, eles vão na casa, eles se apresentam, eles coletam o exame, eles passam um questionário, porque nós precisamos conhecer algumas informações da população que está sendo estudada, eles dão a resposta, estão sendo super bem atendidos. E, apesar disso, semana passada eles sofreram um problema, que até o professor Marcos pode falar mais, que foi uma notícia falsa dizendo que eles, se alguém fosse na sua casa, que era para chamar a polícia. Então, chamaram a polícia para um grupo de santos. Então, vejam, apesar de todas essas intercorrências, chuva, alagamento, eles fazem o seu trabalho sem desviar da metodologia previamente estabelecida, com muita intensidade, com muita vontade, seguindo as regras, eles foram treinados. Tem um grupo que treinou, né, esses profissionais, e eles seguem à risca, eles estão todos de parabéns, porque estão todos aderentes, nossos apoiadores, e sem eles esse estudo não teria sido possível ser realizado. Já estamos indo para a terceira fase, e sabemos que, além dos trabalhos deles, além disso, eles estão dando total apoio e fazendo esse trabalho de campo. Era isso, obrigada. Obrigada, Lourdes. Só um complemento que eu queria que você conversasse um pouco conosco, é o seguinte, nós sabemos que a mídia fala, e a gente sabe, né, do impacto econômico que pode ter a quarentena, mesmo a pandemia. Nesse instrumento tem questões que podem ser analisadas, por exemplo, questões de trabalho, questões sociais das populações? Então, esse instrumento, ele foi construído pelo grupo de questionário, então,
nós temos informações sociais, informações sobre a opinião das pessoas sobre o isolamento, que estão todos, a maior parte é favorável a ter o isolamento, questões econômicas, de renda, questões sociais, raça, idade, né? E questões também ambientais, local de moradia, número de cômodos, quantas pessoas vivem naquela residência, além de questões sobre a utilização das máscaras, modo de utilizar as máscaras, frequência que sai de casa, e questões assim também relacionadas ao seu sentimento com relação a essa pandemia. O que está acontecendo com ele ou com ela neste momento, ficando em casa? O que ela está sentindo? O que ela está sentindo mais cansaço? Ela está mais deprimida? Ela está, sei lá, sofrendo alguma intercorrência na sua casa, devido, sabemos que muitas vezes são pequenos ambientes com muitas pessoas. Então, fica uma sobrecarga de trabalho, ou você trabalha fora e trabalha em casa, ou mesmo trabalhando em casa. Quando eu tenho muitas pessoas convivendo juntas 24 horas por dia, ela pode se sentir sobrecarregada, mesmo, como que eu diria, sofrendo bullying, vamos dizer assim. Então, essas questões também estão contempladas no questionário. Então, é um questionário amplo, que visa entender tanto a parte psicológica, com a parte ambiental, com a parte econômica, a parte social e demográfica dessa população. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Então, o questionário é bem amplo, eu acho que vai dar para fazer uma análise bem interessante, né, para entender as pessoas, tanto as que deram positivo como os negativos também, mas em relação a essa questão da quarentena, do isolamento, que a gente sabe que está um sofrimento para muita gente, em vários âmbitos, né, jovens principalmente não aguentam mais ficar dentro de casa, eles estão loucos para dar uma saidinha, mas é isso, nesse momento importante a gente, quem pode, ficar em casa. Doutor Luiz, nós sabemos que a saúde coletiva, né, de um modo geral, tem 3 grandes áreas, né, que discute a saúde coletiva: ciências sociais, políticas e epidemiologia. Todos os projetos, todos os objetos de estudo, é importante ter o diálogo dessas 3 grandes áreas, porque é uma área complexa a saúde coletiva. A seu ver, o que essa pesquisa, como ela dialoga com essas 3 grandes áreas da saúde coletiva? Bom dia a todos, agradeço o convite, é uma honra participar desse programa com tantas pessoas, primeiro que são pessoas que têm o meu respeito e o meu afeto, inclusive, né? Que já pude conviver do ponto de vista de trabalho. Então, eu agradeço o convite e eu queria frisar o seguinte: a discussão, o grande mérito desse projeto é justamente esse, é você agregar esses pontos e essas linhas dentro da saúde coletiva que são muito importantes, né? Em relação às ciências sociais, a gente tem visto e tem discutido e pode vir a discutir com os resultados desse grande projeto, né, todas as mudanças sociais que estão ocorrendo do ponto de vista de hábitos, do ponto de vista de questões tanto emocionais como as questões de relacionamento e novas propostas de relacionamento humano que vem nesse período, ou que virá nesse período pós-pandemia, né? Relação de ensino, relação de saúde, a questão do distanciamento social, como que ele vai ser mantido de uma certa maneira depois da pandemia, né? Como que isso vai acontecer e como que esse comportamento
dentro da sociedade vai se dar, né? Então, a saúde coletiva estuda isso e certamente vai estar atenta a essas mudanças. Então, eu acho que esse é um ponto. Em relação às políticas públicas, que é outra linha da saúde coletiva, eu acho que tem várias discussões que são muito pertinentes. O grande mérito desse estudo é colocar o Sistema Único de Saúde, eu até gostaria depois que o professor Caseiro comentasse a respeito, como grande centro, né, de pesquisa em relação ao campo, em relação à condução desse projeto de pesquisa. Porque não são só as universidades que têm esse protagonismo. Eu acho que o Sistema Único de Saúde tem esse protagonismo com grandes profissionais de saúde, competentes, comprometidos, que estão em cada município e que estão preocupados com entender a situação da pandemia dentro das suas micro-regiões. Então, esse é um ponto fundamental, eu diria talvez até um dos pontos mais importantes, né, dentro desse projeto de pesquisa. A gente precisa fortalecer o SUS e eu acho que essa pandemia ela mostra como um sistema público de saúde é fundamental para a condução e a minimização dos efeitos adversos dessa pandemia. E o terceiro ponto seria a epidemiologia, que é a epidemiologia que é a terceira linha aí dentro da saúde coletiva, e que é fundamental para a gente entender o comportamento de uma doença que é nova, que a gente não sabe muito bem os mecanismos fisiopatológicos ainda, quer dizer, como é que é o mecanismo da doença, isso vai ser explicado ao longo do tempo, né? E a questão do comportamento da doença nessas populações, e principalmente na Baixada Santista, que tem os hábitos, que tem comportamento em relação ao modo de vida que é peculiar da região. Então, devemos e temos que estudar isso durante essa pandemia. Então, há essa importância, saber desde a incidência, o número de casos novos, letalidade, mas também saber como está se comportando. Será que o isolamento social ele tem uma repercussão importante em relação ao número de casos? Tudo isso a epidemiologia estuda e investiga, e esse estudo ele investiga essas questões, né? Eu queria também aqui ressaltar, né, a importância desse estudo do ponto de vista de colocar vários pesquisadores que não tinham a interface numa situação de comunhão em cima de um mesmo objetivo, que é trabalhar no entendimento dessa pandemia. Então, avaliar de várias formas, avaliar com vários olhares, né, dentro do problema, né, e com isso ter uma visão política, uma visão social, né, e uma visão do ponto de vista como manejar essa epidemia na Baixada Santista. Uma coisa que é interessante é você avaliar ao longo do tempo, nessas 4 fases, e aí que eu, assim, parabenizo a iniciativa do professor Marcos de aglutinar todos esses pesquisadores, esses atores do Sistema Único de Saúde, todos nós, para discutir várias questões
de um mesmo problema, né? Então, isso esse trabalho de pesquisa é muito interessante, muito importante que a gente possa dar contribuição para as prefeituras para discutir esse problema. Queria fazer uma pergunta para o professor Caseiro, né, do ponto de vista dentro dos resultados parciais, né, como o professor vê a questão do isolamento social, né, e para abrir um pouquinho esse debate em relação aos resultados parciais do ponto de vista de notificação e subnotificação, e eu queria também, como infectologista, e um infectologista aí de respeito, eu gostaria que você falasse também um pouco do desenvolvimento das vacinas. Existe uma controvérsia nos dois temas, tanto no isolamento social, quanto na questão terapêutica, aí tem a questão do uso de cloroquina, hidroxicloroquina associado à azitromicina, né, que é um antibiótico, e eu queria ver um pouquinho a sua posição e a questão das vacinas dentro qual que é o prazo que se tem para que possa ter uma perspectiva de vacinação em massa, aí, um bloqueio em massa, dentro do que se tem visto aí na literatura e também nas notícias, né, das pesquisas. Então, Marcos, se você puder dar essa contribuição aí para o nosso programa, seria muito interessante. Então, eu posso falar aqui, Cláudia? Sim, pode falar. Então, rapidamente. Primeiro, acho que você e a Lourdes citaram duas coisas, na verdade, até passei aqui, na verdade, já arrumando essa questão. Evidentemente, uma coisa é inegável, né? A nossa aglutinação desse grupo e foi uma coisa talvez mais meritosa de todas. Eu acho que isso tem que servir de exemplo para os jovens pesquisadores imaginarem que as pessoas, quando trabalham conjuntamente, elas são muito mais fortes, né? E conseguem produzir coisas muito melhores. Isso é uma coisa absolutamente verdadeira. Evidentemente que tem umas briguinhas de vez em quando, mas essas fazem parte, obviamente, sempre quando se agrupa muitas pessoas, né, Luiz? Mas, assim, vocês comentaram uma coisa fundamental. Esse estudo ele parte, né, da comunidade científica, desse grupo de pesquisadores, esses que estão falando aqui fazem parte dessa coordenação, tem muitos outros pesquisadores, mas ele não seria possível, obviamente, se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né? Justamente são essas pessoas, esses guerreiros, né? De auxiliares, enfermeiros, agentes comunitários de saúde que estão lá na linha de frente, em São Vicente, os agentes da dengue, diferentes composições em diferentes municípios, que junto com nós acharam que essa ideia era importante, que esse trabalho é importante, e obviamente tem nos ajudado de uma maneira impressionante, né? Mesmo com chuva, com todas as dificuldades. Imaginem vocês escolherem em 2 dias 2.500 amostras, não é 200, pegar e colher a ponta o sangue de uma ponta de dedo de cada um de 2.500 pessoas. Então, isso se não fosse, né, essa associação, junto com as secretarias municipais de saúde e desses valorosos profissionais desse Sistema Único de Saúde, que nós somos todos aqui defensores intransigentes, eu tenho certeza disso, desse nosso Sistema Único de Saúde, né? Esse estudo não seria possível. Então, vocês notem que é uma coisa sensacional, quer dizer, esse estudo, entre o pensamento e o início da execução, ele não demorou mais de 1 mês. Então, a primeira coisa, é possível realizar estudos, né? Estudos ambiciosos, desde que exista o empenho e a vontade das pessoas de desenvolver. Certamente, a nossa universidade, as nossas universidades se inserem na história dessa doença, não tenham dúvida.
nós iremos estar publicando muitas dessas informações e certamente nós iremos fazer parte da construção do melhor conhecimento dessa doença. E assim que a universidade tem que ser. A universidade tem que ser vanguarda, a universidade é onde se produz o conhecimento, né? Vocês que vão assistir, estão assistindo esse programa, entendam da importância e saibam também que, de alguma maneira, vocês podem estar se inserindo nesse projeto através de seus orientadores, através de seus professores, né? Como a Lourdes falou, nós temos um enorme questionário com muitas questões relacionadas ao SUS, a questão do isolamento, que nós vamos ter que trabalhar muito calmamente esses dados. Então, a importância de a gente ampliar essa pesquisa para nossos alunos, para pesquisadores que estão se iniciando no mestrado, no doutorado. Então, acho que essa é uma questão fundamental, né? Então, nunca percam essa ideia, né? É sempre possível. A questão é você ter vontade e agregar pessoas que comungam de um mesmo ideal de defesa do SUS e da pesquisa como única possibilidade de a gente ter um mundo melhor, um mundo com mais qualidade de vida e salvar vidas, que é o intuito primário de todos nós. Eu acho que essa é a questão fundamental. Os nossos resultados, eles chamam a atenção em muitos aspectos, né? É interessante, como o Luiz falou, tem diferentes olhares, né? A própria saúde coletiva, você tem o olhar epidemiológico, você tem o olhar social, você tem o olhar das políticas, você tem diferentes maneiras de olhar, porque o estudo ele é amplo, né? Então, o olhar especificamente que eu olhei do ponto de vista da epidemiologia, da questão da minha área específica, da infectologia, que chama atenção muito grande em relação à primeira, à segunda coleta, é que nós saímos de 1,4 de prevalência para 2,2, né, que não seria um aumento, se você imaginar dentro da margem de erro, não é muito grande, mas o que chama atenção é que 2 municípios eles tiveram um aumento muito mais acentuado. É interessante que a pesquisa detectou isso, que foi São Vicente e foi Guarujá. E foram 2 cidades que flexibilizaram o isolamento social, inclusive o Ministério Público teve que agir no sentido de que não houvesse essa enorme flexibilização, e foram os municípios que tiveram maior expansão do número de casos. Então, esse é um dado que reforça mais a nossa pesquisa, que ele consegue, né, num período muito curto, ter esses olhares. Fizemos uma reunião junto até com os prefeitos, e o prefeito de Guarujá falou, não, nós vamos rever muitas dessas posições a partir desses dados, eu que apresentei esses dados. Então é muito legal esse entendimento, né, de que a nossa contribuição está dando para eles verem que neste momento o que a ciência tem para oferecer, que eu concordo em todos os aspectos, tudo é discutível nesse momento. Eu acho que, né, todos temos um pouco de certeza, vamos estar acertando um pouquinho, errando um pouquinho, mas essa doença tem 4 meses, né? Acho que nunca, em nenhuma doença, eu vivi a história da AIDS, e nunca em nenhuma doença se construiu tanto conhecimento em tão pouco tempo. Mas falta muito por conhecer. Por exemplo, nós não falávamos de máscara lá no começo, né? Uma doença de transmissão por contato. Hoje é muito estabelecido que a máscara é uma ferramenta importante para a transmissão. E assim o conhecimento vai ocorrendo, né? A gente vai dando passo a passo para melhorar nosso conhecimento. Em relação ao que o Luiz falou, 2 coisas são fundamentais. A primeira é em relação à questão da cloroquina. Eu acho que essa é uma das questões que tem mais intrigado os pesquisadores, e nós devemos estar atentos no seguinte. Eu costumo dizer, eu dou uma aula aqui para meus alunos, a primeira aula que eu dou, eu costumo falar um pouquinho, uma aula até que o Luiz também dá lá na Epidêmica, a gente faz um pouco de uma revisão histórica da construção do entendimento do processo saúde e doença, né? Uma coisa muito breve, mas durante 3 séculos ou mais, os médicos faziam sangria, né? Faziam sangria para tratar as doenças e achavam que estavam certo e que achavam que funcionava. Então ele fazia lá, o cara ficava doente, né? Mataram milhares, inclusive o Descartes, né? O cara estava doente, você vai lá, imagina você tirar 1 litro de sangue do cara. Mas os médicos tinham a impressão pessoal que aquilo funcionava.
o grande avanço da medicina foi justamente no que a gente tem chamado, e a epidemiologia andou a partir disso, a epidemiologia clínica, chegou na medicina baseada em evidência. Ora, a ciência funciona com algum nível de evidência. A impressão pessoal, ainda que ela seja importante, ela não vale enquanto ciência. A partir daí, como funciona a ciência? Ela se inicia, do meu ponto de vista, e não vamos entrar nessa discussão, mas lá após a Segunda Guerra Mundial, com a streptomicina e tuberculose. Nós estamos por um grupo. O que tomou streptomicina morreu menos. A droga funciona. É assim que funciona. Então, essa história de um cidadão falar, olha, eu dei isso aqui, baseado no estudo de 15 pessoas, que não funciona. A gente precisa de ter um nível de evidência maior. Nós temos 4 estudos grandes, né, com mais de 1.800 pessoas de segmento lá nos Estados Unidos, que mostra que a cloroquina não há nenhuma evidência da eficácia dela nesse momento. Ponto. Né? Ainda que muitas pessoas falam, pô, a gente não tem o que fazer, quero fazer alguma coisa. Se faça, vamos cuidar dos pacientes. A cloroquina não é a grande questão que nós temos e não é a solução. É o que a evidência nos diz. Eu, particularmente, viu, o Luiz e Cláudio, eu acho que a solução para essa doença é a vacina. E nós teremos, a vacina é possível, porque já tem trabalhos que mostram que esse vírus produz anticorpos neutralizantes. Neutralizantes são aqueles anticorpos que neutralizam esse vírus e impedem a ligação dele com a célula hospedeira. É possível, né? O problema é que em pesquisa clínica, após a história lá na talidomida, na década de 60, os estudos, eles têm fases, fase 1, fase 2, fase 3, e você transpor essas fases, você corre o risco de estar adotando uma terapêutica que pode te trazer problema lá na frente. Então, veja, eu acho que a vacina é possível, nós temos um modelo aí, essa da Bill Gates, que eles mostraram que, na verdade, com os macacos que mostraram muito pouca efetividade, né? Mas tem pelo menos 18 vacinas nesse momento, em fase muito adiantada, a vacina já em fase de 2 para 3, que chama fase 2B. Eu acho que a vacina será possível, mas não a curto espaço de tempo. Eu acho que este ano nós não teremos uma vacina ainda, essa é a impressão que eu tenho, mesmo que as coisas sigam uma velocidade. Menos de 1 ano e meio, é muito difícil transpor todos esses passos num período menor que esse. Quer dizer, você tem que testar num contingente populacional, você tem que dosar anticorpos neutralizantes, você tem que ver se esse cara não vai se infectar. Então, eu acho que nós temos um longo caminho, e o caminho passa necessariamente por essa discussão. Entrar no isolamento foi fácil. Acho que a pergunta que todos nós fazemos, né, é como nós vamos sair. Eu acho que já estamos pensando nisso, mas nós temos que sair com alguns critérios diferentes. Eu acho que essa é a grande pergunta que nós temos, e eu acho que também, né, nós vamos poder ajudar a responder isso com o nosso estudo, de acordo com a velocidade que a epidemia está andando. Então, essa é uma ideia geral, viu, meninos? Essa é a ideia. Obrigada, doutor Marcos. Alguém quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa? Bem interessante a colocação de vocês. Eu acho que esse papo de mestre foi enriquecedor para todo mundo, inclusive para tranquilizar um pouco, principalmente os jovens que estão nessa ansiedade para sair de casa, né? Eu dou aula na graduação, na pedagogia, e eu acompanho muitos com ansiedade, com crise de ansiedade, de não ficar em casa, o medo da contaminação, o medo de adoecer, o medo da morte, né? Nós estamos lidando hoje em dia com isso, nesse momento, novamente, né? Pós a pandemia, já nós voltamos com isso, o medo da morte de uma doença desconhecida. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, eu acho que deu para esclarecer um pouco para todo mundo. Quero dizer a todos que estão assistindo, estamos abertos para qualquer dúvida, se quiserem saber mais detalhes da pesquisa. Como o doutor Caseiro falou, é muito importante a participação de alunos no mestrado, doutorado, que queiram se integrar nesse projeto, que queiram se integrar, né, para analisar esses dados, para entender um pouco mais. Então, agradeço a todos, que todos cuidem-se muito bem, fiquem tranquilos e vamos torcer para em breve tudo isso termine. Muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal.
Estamos aqui para qualquer dúvida. Obrigada pela oportunidade. Abraços a todos e força aí, vai dar certo. Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com grandes pesquisadores, e reafirmo essa ideia. Acreditem na ciência. A ciência é que modificou a nossa vida, a qualidade de vida, a nossa expectativa de vida. É a ciência que nos trouxe tantas coisas boas, é ela que vai nos tirar também disso. Nós temos que acreditar nela, e assim faço uma convocação para todos que participem desse processo, procurem seus professores, se insiram nesse projeto. É um projeto de todos nós, de toda a nossa cidade, de toda a Baixada. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Um abraço. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Beijos e gratidão a todos.